Para a gente entender a semiologia do nervo vestibular, um conceito é fundamental. Pessoal, entendam o seguinte: o nosso corpo, o nosso olho, para se manter em equilíbrio, a gente precisa de um nervo vestibular à direita e de um nervo vestibular à esquerda. E as forças destes nervos, vestibular direito e vestibular à esquerda, elas devem estar em equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma lesão do meu nervo vestibular à esquerda, existe uma tendência do meu corpo desviar para o lado esquerdo, existe uma tendência do meu olho desviar para o lado esquerdo. Ou seja, do lado da lesão vestibular, existe uma tendência de lateropulsão para esse lado. Se eu tenho uma lesão vestibular esquerda, a tendência é que o meu corpo, o meu andar, os meus olhos também desviem para o lado esquerdo, pelo fato do lado direito estar preservado, empurrando o nosso corpo, o nosso olho para o lado esquerdo. E se for do outro lado, vocês invertem o raciocínio. Se eu tenho uma lesão do nervo vestibular à direita, existe uma tendência do nervo vestibular esquerdo fazer uma lateropulsão do nosso corpo e dos nossos olhos para o lado direito. Esse conceito é fundamental para a gente entender o restante da aula. E aqui eu já introduzo um outro conceito para vocês. Em relação aos olhos, que a gente vai falar do nistagmo daqui a pouco, o que acontece? Eu tenho uma lesão aqui do nervo vestibular à esquerda. Lembra que para os olhos ficarem parados, ou seja, sem nistagmo, eu preciso do meu nervo vestibular em equilíbrio dos dois lados. Mas imaginem uma lesão do nervo vestibular à esquerda. Então os meus olhos, eles tendem a desviar para a esquerda devido a uma ação não contrabalanceada do nervo vestibular à direita. Então, os olhos desviam para o lado esquerdo. E aí o que o nosso cérebro faz? Ele tenta corrigir. Então os olhos vêm para a esquerda, ou seja, para o lado da lesão, e o cérebro, ele tenta corrigir e bate o olho para o lado direito. Ou seja, o nistagmo bate para o lado bom.